Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, aqui que vos fala, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. O Senhor nos deu uma palavra nesta noite, neste dia de hoje, no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19. Vamos estar lendo o versículo 19 até o versículo 28, que tem o tema Daniel na cova dos leões. Diz assim o versículo 19 do capítulo 6 de Daniel, do profeta Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Tenha podido livrar-te dos leões? Aleluia. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Este texto é um texto conhecido da Igreja do Senhor. Só que hoje Deus me fez ler a partir do versículo 19 de uma forma diferente. De onde começa o livramento ao qual o Senhor deu a Daniel. Nós sabemos que se juntaram presidentes, todas as autoridades ali abaixo do rei, e criaram um edito e levaram até o rei, e o rei assinou este edito, para que lançassem Daniel na cova dos leões. E tiveram êxito neste edito, porque Daniel foi lançado na cova. Mas como nós lemos a partir do versículo 19,
A Bíblia Sagrada diz que ao romper do dia pela manhã, levantou-se o rei e foi depressa e foi com pressa à cova dos leões. E quando ele chegou à cova, ele chamou por Daniel com voz triste, achando que o pior teria acontecido com Daniel. E disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele disse: por acaso, Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrou da cova dos leões? Então Daniel falou ao rei, ou respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano ou mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Daniel falou: sim, rei. Os meus servos que são fiéis, todos eles eu livro. Mas tem que obedecer a minha palavra. Tem que ser santo, porque eu sou santo. Aleluia, aleluia. Peço perdão aos irmãos, mas quando o Espírito Santo de Deus, quando Deus nos toma, nós não podemos resistir. Temos que falar aquilo que o Senhor manda a gente falar. E ai de nós se nós não falarmos. Então Daniel respondeu ao rei: sim, meu Deus me livrou, ele enviou o seu anjo. E o seu anjo, ó rei, fechou a boca dos leões para que os leões não me fizessem mal nenhum, nem dano nenhum. Por quê? E ele responde: por que Deus enviou o anjo? Porque foi achada em mim inocência diante dele. Porque eu não tinha pecado diante dele. Eu estava inocente diante dele, ó rei. Por isso, e também diante de ti, ó rei, e também diante de ti, eu estava inocente. Aleluia. Glória a Deus. Porque diante de ti, ó rei, contra ti, ó rei, não cometi nenhum pecado, nem delito algum. Eu não fiz nada contra o rei, também estou inocente diante de Deus e diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum, ou pecado algum, ou crime algum para ser lançado lá. Por isso que o Senhor me livrou, porque eu estava e estou inocente diante do meu Deus e diante de ti, ó rei, eu estou inocente. Então qual é a primeira condição para Deus nos livrar das armadilhas do inimigo? É estarmos inocentes, sem pecado. E tem gente que peca e continua vivendo no pecado o tempo todo. Se pecar e pelo menos se arrepender e Deus perdoar, já está sem pecado. Mas quando peca e continua pecando e não para, e não se arrepende, quando se arrepende volta a pecar de novo no mesmo pecado, e o pecado vira uma prática, aí, infelizmente, Deus não tem prazer em livrar quem anda pecando diante dele o tempo inteiro. Mas Daniel estava inocente diante de Deus e diante do rei. Daniel também era um homem de oração, de santificação, que rejeitava os manjares do rei, rejeitava as coisas do mundo. Ele estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas se comportava como um servo de Deus, a ponto do próprio rei reconhecer, igual o rei disse no versículo 20, Daniel, servo do Deus vivo. O próprio rei reconheceu que Daniel era servo do Deus vivo, porque ele obedecia os mandamentos de Deus, ele se santificava, ele jejuava, ele orava, ele fazia tudo o que um servo do Senhor tem que fazer, a ponto do próprio rei reconhecer ele como servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Então, quando Daniel disse que o seu Deus enviou o anjo e livrou ele, porque achou inocência nele, o rei muito se alegrou em si mesmo
e mandou tirar Daniel da cova. E Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O segundo segredo para Daniel ter recebido o livramento. Daniel não tinha nenhum dano, estava inocente, não tinha cometido nenhum pecado nem crime. E também no final do versículo 23 vai dizer o segundo motivo por que Daniel recebeu esse grande livramento da mão de Deus, da parte de Deus. Porque crera no seu Deus, porque ele cria em Deus, ele confiava em Deus. Por isso que Deus o livrou também. Primeiro, porque ele estava inocente diante de Deus, e segundo, porque ele cria em Deus. E ordenou o rei que forem trazidos aqueles que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. E aqui tem uma lição nesse versículo 24. Aquilo que o ser humano planta, ele colhe. Aqueles que tentaram o mal para Daniel foram os que morreram no lugar dele. Quando Amã fez uma forca para Mardoqueu, ele morreu enforcado naquela forca. Então não devemos desejar o mal para o nosso próximo, senão o mal virá para nós mesmos. Isso é uma lição que Deus está nos ensinando nesse versículo 24 do capítulo 6. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto. Olha que lindo. O rei escreveu para todos os povos, todas as nações, todas as línguas que moram em toda a terra, e disse: a paz vos seja multiplicada. E da parte do rei foi feito um decreto. O que foi feito pela primeira vez contra Daniel? Um decreto para lançá-lo na cova dos leões, para destruir, para acabar com a vida de Daniel. E Deus livrou ele de lá, desfez aquele decreto e fez um novo decreto agora a favor de Daniel e a favor do seu Deus. Oh glória, Aramaná sobre Acai. Eu sou o Deus que transforma a maldição em bênção. Sharamana Sarakanabana Subiacai, porque minha mão, em minhas mãos está todo o poder e o cetro da justiça. Oh, glória ao Deus eterno. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim ou para sempre. E o rei fez um novo decreto, que todo homem devia tremer e temer diante ou perante o Deus de Daniel. Glória a Deus. Então Deus foi exaltado nesse decreto, e Daniel também, porque o Deus que estava sendo exaltado é o Deus de Daniel. Era o Deus de Daniel e é o Deus de Daniel. E o rei diz mais, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O próprio rei está dando glória ao Deus de Daniel, glorificando e exaltando e bendizendo o nome santo do Deus de Daniel, nosso Deus. E o seu reino não se pode destruir. O rei está afirmando: ninguém pode destruir o reino de Deus. Ninguém. Todos que lutar contra Deus vai perder e vai ser lançado na terra ou no inferno, como Satanás foi. E o seu domínio durará até o fim, ou para sempre. O domínio de Deus é eterno. Ninguém toma o domínio, o poder e a glória do Senhor. Ninguém. Deus é o Todo-Poderoso. E o Rei, Deus é o Todo-Poderoso, e todo poder está somente em suas mãos, na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o rei disse mais: Ele salva, o Deus de Daniel salva, livre e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele glorificou o nome do Senhor como um verdadeiro servo glorifica o nome do Senhor. Apesar que o rei não era servo do Senhor, mas ele glorificou
o Senhor, dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Deus eterno, ao Deus de Daniel, ao nosso Deus. O rei disse: Ele salva, Ele livre e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E o versículo 28 encerra dizendo: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então Daniel prosperou, continuou crescendo, tanto no reinado de Dário como no reinado de Ciro. E já anteriormente, glória a Deus, no reinado de Nabucodonosor, Daniel já havia se destacado, já havia crescendo. Já estava crescendo desde o reinado de Nabucodonosor. No reinado de Dário ele cresceu mais ainda, e no reinado de Ciro ele cresceu mais ainda. Porque Daniel era inocente diante de Deus, não tinha pecado diante de Deus. Daniel cria no seu Deus e Daniel obedecia ao seu Deus. Esse é o segredo para Deus nos livrar e Deus nos honrar, como Ele fez com Daniel. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, e pratique essa palavra.